Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No tranquilo bairro de Willow Creek, no centro de Los Angeles, as casas se alinhavam em fileiras organizadas, cada uma contando uma história diferente. O ar quente do verão soprava suavemente sobre as ruas arborizadas, onde crianças brincavam e vizinhos trocavam sorrisos casuais. No final de uma entrada tranquila, a casa Lewis se destacava por sua elegância moderna, paredes claras, grandes janelas salientes que se abriam para um jardim exuberante e, acima de tudo, uma piscina cintilante onde o sol brincava com os reflexos da água azul. Marcus Lewis, um empreendedor ambicioso e apaixonado, acabará de se mudar para a casa que adquirira à custa de muitos sacrifícios. Para ele, aquela casa representava muito mais do que apenas um teto sobre sua cabeça. Era a promessa de um futuro melhor, de uma estabilidade conquistada com muito esforço. Todas as noites ele adorava mergulhar na água fresca de sua piscina, deixando para trás a agitação da cidade. Naquele domingo, quando o sol atingiu seu zênite, Marcus se preparou para desfrutar de um merecido momento de paz. Mas além das sebes perfeitamente aparadas, uma sombra de intolerância e desconfiança logo perturbaria esse refúgio de paz, desencadeando uma série de eventos que testariam não apenas a propriedade de um homem, mas a própria natureza humana. Naquela tarde de domingo, a casa vizinha dos Lewis, os Whitman, fervilhava de atividade. Sarah Whitman, uma empresária bem-sucedida na casa dos 40, havia convidado alguns amigos para um coquetel em seu quintal. O sol californiano banhava o deck com um brilho dourado, e as risadas ecoavam em meio a taças de vinho branco e conversas animadas. Sarah, sempre atenta à sua imagem e ao que seus convidados pensavam dela, mantinha um olhar atento ao que acontecia além da cerca viva que separava seu jardim do dos Lewis. De repente, seu olhar pousou em uma figura na piscina vizinha. Um homem nadava calmamente com o rosto sereno, despreocupado com a atenção que atraía. Era Marcus Lewis, aproveitando o momento para relaxar após uma semana agitada. Sarah franziu a testa. Ela nunca tinha visto aquele homem antes. Na verdade, tinha certeza de que ele não morava ali. O pensamento se formou em sua mente. Quem é esse estranho que ousa nadar em uma piscina tão perto da minha casa? Ela se aproximou da cerca, com o olhar atento monitorando cada movimento. Uma amiga, Jennifer, percebeu sua confusão. Sarah, está tudo bem? Não, eu não reconheço esse homem. Tenho certeza de que essa piscina não é dele. Sem parar para discutir o assunto, Sarah tirou o celular da bolsa e ligou para a polícia. Sua voz, embora aparentemente calma, era firme. Olá, gostaria de relatar uma invasão de propriedade. Um homem está na piscina ao lado da minha casa. Não sei como ele entrou. Quero que alguém venha buscá-lo imediatamente. Ao seu redor, seus amigos trocavam olhares surpresos, mas ninguém dizia uma palavra. Para Sarah, a segurança e ordem eram primordiais. Com o telefone ainda no ouvido, Marcus, sem saber o que estava acontecendo atrás da cerca viva, nadou mais algumas voltas, feliz com esse momento de paz roubado da cidade. Cerca de 10 minutos depois, 2 policiais uniformizados chegaram à rua tranquila de Willow Creek. Seus passos eram calmos, mas seus olhares atentos revelavam a tensão implícita da situação. O sargento Ramirez, um homem na casa dos 40 anos com um rosto marcado pela experiência, acompanhava seu colega, o policial mais jovem Miller, que o examinava atentamente. Eles caminharam em direção à piscina, onde Marcus Lewis nadava pacificamente, alheio à agitação a poucos metros de distância. Bom dia, senhor, disse o sargento Ramirez suavemente ao se aproximar da borda da piscina. Recebemos uma denúncia de invasão de propriedade. O senhor precisa sair da piscina, por favor. Marcus, surpreso mas calmo, saiu da água, enrolou-se numa grande toalha branca e olhou para os policiais. Olá, senhores. Entendo, mas acho que há um engano. Esta casa e piscina são minhas. Comprei a propriedade há um mês. O agente Miller franziu a testa enquanto Ramirez assentiu. Você tem alguma prova? Perguntou o agente Miller, um pouco cético. Marcus lentamente tirou do bolso uma pasta plástica à prova d'água e estendeu uma escritura oficial de propriedade. O sargento Ramirez pegou o documento e o examinou cuidadosamente. O selo oficial, as assinaturas, tudo parecia em ordem. Muito bem, Sr. Lewis. De acordo com este documento, o senhor é de fato o proprietário. Peço desculpas por este mal-entendido. Quando os policiais começaram a se virar, Sarah, que estava observando a cena atrás da cerca viva, falou em voz alta. Espera aí. Não entendi. Você está dizendo que esta piscina é dele? O sargento Ramirez se virou para ela, franzindo a testa.
Senhora, se o Sr. Lewis tem os papéis, não há nada que possamos fazer. Sarah cerrou os dentes, seu rosto endureceu, visivelmente chateada. Sarah Whitman, de braços cruzados, olhou para Marcus com uma mistura de descrença e desafio. Ela se recusou a aceitar essa realidade, mesmo diante de documentos oficiais. Para ela, a ideia de que um homem negro pudesse ter uma casa em um bairro tão chique parecia inconcebível. Não, isso não é possível, ela retrucou, quase magoada. Você está aqui por engano, e estou pedindo mais uma vez para você ir embora. Esta piscina não lhe pertence. Marcus olhou para ela impassivelmente, com os olhos calmos, mas cheios de firmeza. Senhora, apresentei os documentos que comprovam que esta casa é minha. Estou em casa. Um silêncio constrangedor se instalou. Os policiais trocaram olhares constrangidos, cientes de que a situação estava tomando um rumo delicado. O agente Miller tentou aliviar a tensão. Senhora Whitman, o Sr. Lewis tem os documentos. Aconselho-a a obedecer à lei. Mas Sarah balançou a cabeça teimosamente. Não é uma questão de lei, é uma questão de bom senso. Não acredito que você mora aqui. Marcos sentiu a raiva aumentar, mas cerrou os punhos para se manter calmo. Respirou fundo e respondeu com voz calma. Não é uma questão de bom senso, senhora. É uma questão de respeito. O respeito que todos merecem, independentemente da cor da pele ou origem. Sarah desviou o olhar, claramente desconfortável, mas não respondeu. O agente Ramírez, por sua vez, fez um gesto com a mão. Certo, vamos embora. Mas aconselho a todos que mantenham a calma. Os policiais começaram a recuar em direção ao carro, deixando para trás um ar de tensão e palavras não ditas. Marcos, enrolado na toalha, olhou para Sarah uma última vez e disse suavemente. Espero que um dia você entenda. Enquanto os policiais se afastavam, uma das amigas de Sarah, Lisa, aproximou-se timidamente, com um olhar curioso e cheio de dúvida. Sarah, você tem certeza de que olhou os papéis? Ela perguntou suavemente. Sarah, ainda em choque, olhou para baixo. Seu rosto revelava uma mistura de constrangimento e raiva reprimida. Ela franziu os lábios, incapaz de responder imediatamente. Marcos, que estava calmamente guardando suas coisas perto da piscina, levantou a voz, dirigindo suas palavras a Sarah e aos presentes. Eu entendo que isso seja difícil de aceitar. Esse tipo de situação gera muitos medos e julgamentos automáticos. Mas convido você a refletir por um momento. Quantas vezes deixamos esses medos ditarem a forma como vemos os outros? Houve silêncio. As palavras de Marcos ressoaram alto. Sarah desviou o olhar com um nó de emoção na garganta. Pela primeira vez, sentiu uma consciência crescente, um imenso peso de vergonha e humildade. Eu não queria que acontecesse assim, ela sussurrou quase para si mesma. Marcos caminhou lentamente para frente, ainda calmo e controlado. Senhora Whitman, não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de abertura. Somos todos humanos. Talvez hoje seja um começo. Sarah sentiu as lágrimas brotarem. Não era apenas uma lição sobre propriedade ou lei, mas sobre dignidade, respeito e, mais importante, sobre si mesma. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas persianas da casa dos Whitman, iluminando um cômodo estranhamente silencioso. Sarah Whitman, normalmente tão segura de si e inflexível, sentou-se na beira da cama, com as mãos ligeiramente trêmulas. Os eventos do dia anterior se repetiam em sua mente. Sua ação repentina, o chamado à polícia, o confronto, o olhar calmo, mas firme, de Marcos. Tudo isso a assombrava. Uma verdade difícil de aceitar, soterrada por anos de preconceito e certezas, de repente irrompeu. Após um momento de intensa reflexão, Sarah pegou o telefone. Seus dedos hesitaram antes de discar o número. Poucos minutos depois, parada do lado de fora da porta de Marcos, ela sentiu o coração disparar. Quando ele abriu a porta surpreso mas atento, ela respirou fundo. Marcos, eu queria me desculpar. Queria mesmo. Ontem, agi sem pensar, movida pelos meus medos e preconceitos. Me desculpe por ter te tratado daquele jeito. Marcos, com um sorriso sincero, deixou a porta entreaberta. Sarah, obrigada pela sua honestidade. Admitir seus erros é o primeiro passo para a mudança. Estou pronta para seguir em frente, se você também estiver. Ela entrou em casa e eles se sentaram na sala iluminada. Enquanto tomavam café, começaram a conversar, trocando histórias sobre suas vidas, suas experiências e suas visões de mundo. Este encontro inesperado e frágil foi o início de um caminho em direção à compreensão mútua, à abertura e, acima de tudo, ao respeito. As semanas seguintes à visita de Sarah Marcos marcaram uma reviravolta no relacionamento deles. O que começara como um confronto tenso gradualmente se transformou em uma troca sincera e humana.
Sarah, movida por um desejo renovado de compreender e superar seus preconceitos, às vezes se convidava para um café na casa de Marcos. Eles compartilhavam suas experiências, suas dúvidas e falavam abertamente sobre os desafios que cada um havia enfrentado em suas vidas. Marcos, por sua vez, descobriu uma mulher distante da imagem arrogante que inicialmente imaginara. Por trás da máscara de Sarah, havia uma pessoa capaz de introspecção, questionamento e, acima de tudo, uma verdadeira mente aberta. Uma tarde, enquanto estavam sentados à beira da piscina, Sarah confessou com a voz trêmula: "Percebo o quanto vivi presa às minhas certezas, e o quanto isso poderia ter machucado outras pessoas sem que eu percebesse." Marcos sorriu gentilmente. "O mais importante é ter coragem para mudar. Tenho orgulho de você, Sarah." A vizinhança inteira começou a notar essa mudança. Alguns vizinhos, inspirados pela história, começaram a questionar seus próprios julgamentos. A maneira como olhávamos para Marcos evoluiu, assim como a maneira como víamos as diferenças. Poucos meses depois, Willow Creek fervilhava com uma nova energia. A história de Marcos e Sarah se espalhou muito além das cercas brancas e dos gramados bem cuidados. Ela conscientizou, quebrou preconceitos e inspirou uma transformação profunda. Uma grande reunião de bairro foi realizada na prefeitura, um local que até então era usado principalmente para reuniões formais e festas de bairro. Desta vez, o ambiente era diferente, mais acolhedor, mais aberto. Sarah e Marcos foram convidados a falar diante de uma plateia atenta. Sarah, emocionada, confessou: "Aprendi uma lição que não esquecerei tão cedo: humildade e respeito." O que vi em Marcos foi, acima de tudo, um homem digno, corajoso e humano. Marcos continuou com a voz firme, mas esperançosa: "O que todos precisamos entender é que o verdadeiro luxo de um bairro não está nas casas ou nas piscinas, mas na qualidade das relações humanas. Respeito, confiança e solidariedade." Os aplausos foram longos e sinceros. Muitos na plateia sentiram que um novo capítulo havia acabado de se abrir. As barreiras invisíveis da desconfiança e do medo começaram a cair, dando lugar a um senso mais forte de comunidade. A piscina de Marcos Lewis, antes uma simples bacia de água limpa, tornou-se um símbolo de uma mudança muito maior do que ele. Willow Creek, um bairro antes congelado em suas certezas, agora respirava um novo ar de respeito e abertura. Sarah Whitman, transformada por sua experiência, comprometeu-se a combater o preconceito, compartilhando sua história em conferências e workshops, na esperança de alcançar outras almas presas em seus julgamentos. Marcos, no entanto, continuou a viver com a mesma dignidade, ciente de que havia aberto uma porta para um futuro melhor, não apenas para si, mas para toda a sua comunidade. Esta história, nascida da incompreensão e da arrogância cega, revelou uma verdade universal: a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de olhar os outros sem medo, com respeito e humanidade. E assim, sob o sol da Califórnia, uma piscina se tornou o espelho de uma sociedade pronta para mudar, uma gota d'água no oceano de esperança.